Deus é um Deus de restauração. Ele nos chama como seu povo também para restaurar. E quando alguém está na posição de liderança, como é que ele deve se comportar e qual deve ser a sua visão em relação ao Deus que quer restaurar vidas? É sobre isso que iremos hoje estudar no nosso programa EBD Comentada Online. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com muita alegria e satisfação que eu recebo você mais uma vez aqui. E se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Continuamos aí no nosso quarto trimestre de 2022, lições bíblicas jovens, com o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E o tema da lição de hoje, que é a lição de número 10, que será ministrada no dia 4 de dezembro de 2022, trata de um assunto muito importante, uma liderança chamada para restaurar. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui no programa EBD Comentado Online, Senhor. Se não fosse o Senhor, jamais estaria aqui, porque é a Tua bondade, a Tua misericórdia. Peço ao Senhor que mais uma vez ilumine a minha mente para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra, ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender. Te peço a Tua bênção para cada Pai querido, para cada inscrito, para cada membro do canal, para cada pessoa que está assistindo a aula, Senhor querido, nesse momento, que tem acompanhado o canal. Que o Senhor venha abençoar suas famílias, Senhor querido, a sua vida, Senhor querido, a sua saúde, a sua vida financeira. Ó Pai, se existe alguém que precisa de libertação, que haja libertação, transformação. Se existe alguém que precisa de cura, Senhor, traz a cura, Senhor querido. Continua nos abençoando, nos dá uma aula, Senhor querido, debaixo da Tua graça, que nós possamos, Senhor querido, Senhor amado, ser, Pai querido, alcançado pelas Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Bom, o texto principal da nossa lição de hoje é Ezequiel 37:10. E profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé em um exército grande em extrema. O resumo da lição: Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com ele para a restauração do seu povo. Objetivos da lição: explicar a visão do Vale de Ossos Secos. 2. Mostrar o caminho da restauração. 3. Saber que existe uma chamada para a restauração. O texto bíblico está em Ezequiel 37, do 1 ao 14, e eu explico esse texto bíblico num vídeo que já está aqui no canal. Você encontra aí com facilidade a restauração do povo de Deus, o Vale de Ossos Secos. Então, eu te aconselho a, depois desta aula, assistir este vídeo. Vai ser edificante para a sua vida, você vai compreender lições muito importantes a respeito desse texto e eu tenho certeza que vai ampliar o seu conhecimento. Bom, vamos para a nossa introdução de hoje. Na lição estudaremos a respeito da liderança do profeta Ezequiel, pois ele foi uma pessoa importante no processo de restauração do seu povo. Precisamos lembrar que Ezequiel era um profeta, mas ele estava ali na missão de transmitir ao povo aquilo que Deus queria. E sendo assim, a vontade de Deus, e sendo assim, ele estava numa posição de liderança. Ele não era realmente um rei, ele não era ali um sacerdote, ele não estava ali numa posição como nos dias de hoje de ser um pastor, mas ele estava sendo usado por Deus para guiar o povo. Por isso, Ezequiel também era um líder, precisando estar numa questão de levar o povo a ser restaurado. Tomaremos como base a visão que ele teve de um vale de ossos secos. Veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecer, e quando é necessária, uma restauração espiritual, moral e social. E aqui entra uma sensibilidade espiritual. Se uma pessoa realmente não tem essa sensibilidade espiritual, se realmente ele não tem uma visão do Deus que quer restaurar, ele jamais vai formar nos seus liderados pessoas que tenham também a visão de restaurar.
A igreja, ela se parece com o seu líder. Se o seu líder não se preocupa com restauração de vidas, a igreja também não vai se preocupar com restauração de vidas. E isso é muito triste, porque quando uma igreja não se preocupa com restauração de vidas, ela é uma igreja indiferente. Ela é uma igreja que não vai crescer, ela pode até ter adesão, mas não vai haver conversão, porque para haver conversão precisa haver um trabalho, precisa haver um discipulado ali também, ao mesmo tempo, paralelamente, quando a pessoa aceita Jesus e começa ali a se trabalhar. Então é preciso ter uma visão de restauração. O nosso objetivo é conclamar a igreja da atualidade a buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para esta geração. Uma restauração espiritual, uma restauração moral e uma restauração social. Para quem está acompanhando pela primeira vez, o texto em vermelho é um comentário do que já está na revista. O preto é o que está escrito realmente na revista. A palavra restauração pode ser encontrada em toda a Bíblia Sagrada e quase sempre aponta para a restauração de propriedades, restauração de pessoas e a restauração de uma economia totalmente teocêntrica. Então fala de restauração. A necessidade de restauração começa em Gênesis 3:9. Pois, em decorrência da desobediência do primeiro casal, o homem foi afastado do seu Criador. Diante desse triste quadro, Deus começa a executar o seu plano restaurador, que inclui a restauração de Israel, povo escolhido pelo qual viria a salvação. Então, lá em Gênesis 3:9, apresenta-se a necessidade de restauração. O que aconteceu não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que o primeiro casal pecaria e o plano já estava ali. E aí Deus começa a colocar esse plano em ação e começa a sua restauração em relação ao ser humano. E essa restauração alcança o povo de Israel porque vem deles ali, começa por eles a promessa de salvação e nos alcança também. Então isso é muito importante. Nós precisamos entender que somente em Cristo a verdadeira restauração pode acontecer eficazmente. Alguém pensa, eu vou mudar, eu quero ser diferente. Mas se não for em Cristo, essa restauração espiritual, moral e social, ela não pode acontecer de forma eficaz. Principalmente porque é impossível uma restauração espiritual a não ser por meio de Jesus Cristo, certo? Então, prosseguindo, aqui, tópico 1, a visão do vale de ossos secos. Nesse primeiro tópico, iremos explicar sobre essa visão. Os ossos secos representam os judeus no cativeiro, eles estavam dispersos e mortos, espiritualmente falando. Ezequiel sentia que falava com os mortos quando pregava para os exilados, porque eles raramente respondiam à sua mensagem. E é verdade. Eles estavam sem esperança, sem vontade, sem perspectiva, tudo isso por causa do pecado que eles haviam cometido. Mas na visão, os ossos responderam. E da mesma maneira que Deus trouxe vida aos ossos mortos, ele tinha a vida novamente para o seu povo que estava espiritualmente morto. 1. Compreendendo a visão. O profeta Ezequiel, de linhagem sacerdotal contemporâneo de Jeremias e Daniel, fora levado cativo para a Babilônia durante o reinado de Joaquim. Aqui está se falando de um dado histórico, só para você lembrar, se situar, tá? Esse texto aqui, essa exposição também trata e mostra algo sobre isso, tá? Ezequiel viveu em uma colônia de judeus próximo ao rio Quebar e ali desenvolveu o seu ministério de profeta, sacerdote e pastor da comunidade exilada, porque era ele que estava ali, né, direcionando. Ele começou a proclamar a mensagem de Deus logo que teve a experiência nas proximidades do rio, tá? Ezequiel 1:1. Além disso, empenhou-se em animar o povo por meio das palavras sobre restauração, o Deus que restaura. Uma das principais intenções da visão dada a Ezequiel foi a de convocar o povo ao arrependimento, além de confortar o povo exilado com a palavra de Deus. Não existe maneira de Deus restaurar alguém que não se arrepende dos seus pecados. Porque uma restauração fala de algo que vai ser feito novamente, restaurado nesse caso. Então, para que haja restauração, é preciso haver arrependimento. Para que haja arrependimento, é preciso crer
naquilo que está sendo dito. Então a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser ensinada. Veja que Ezequiel profetiza a palavra de Deus. Ezequiel não fala aquilo que está no seu coração. Ezequiel não fala de um desejo seu. Ezequiel fala daquilo que Deus está colocando nos seus lábios. Então, se você quer ver vidas restauradas, se você quer ser restaurado, estude a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus. Esse canal tem o compromisso de ensinar a palavra de Deus, para que as pessoas compreendam o que está sendo dito na palavra de Deus. Uma das principais intenções da visão dada a Ezequiel foi a de convocar o povo, como eu disse, né? A explicação que Deus dá ao profeta a respeito da visão de um vale de ossos secos indica que se tratava de uma espécie de parábola. Alguns estudiosos consideram como uma parábola, tá? Ezequiel 37, versículo 11 a 14. Essa visão deve ser compreendida como uma ilustração do que foi prometido pelo Senhor no capítulo anterior, capítulo 36. A restauração da terra, a prosperidade e uma renovação de vida, a semelhança da que Adão e Eva tiveram no Éden. Ezequiel 36, 16 a 38. Porque quando Adão e Eva pecaram, o primeiro casal peca, eles são expulsos do jardim. Deus não pode compactuar com quem está agora no pecado, vivendo no pecado. Havia um plano para resgatar o homem, mas nesse momento o ser humano, o casal, ele é sentenciado, porque eles sabiam, né, foi dado a ordem por Deus que se comesse daquele fruto daquela árvore, eles morreriam. Então Deus tira, eles morreram espiritualmente. Não tinham mais comunhão com Deus, de forma que partisse deles a intenção, né? Eles tivessem ali uma intenção direta de ter comunhão com Deus. Não tinha mais iniciativa vindo deles. Agora a iniciativa vem do próprio Deus, porque eles estavam o quê? Mortos espiritualmente. Além da visão do Vale de Ossos Secos, capítulo 37 de Ezequiel registra a visão de 2 pedaços de madeira, e ambos têm o objetivo de apontar historicamente para a volta dos exilados do cativeiro babilônico e espiritualmente para a restauração do novo Israel como fruto da obra do Messias. Ezequiel 36, versículo 15 a 17. 2. A mensagem da visão. Então nós falamos do que estava ali acontecendo. Agora nós vamos falar da mensagem da visão do Vale de Ossos Secos. Os ossos secos representam os judeus no cativeiro. Então quem eram os ossos secos? Judeus no cativeiro. Eles estavam separados e mortos, né? Muitos tinham ido para o cativeiro assírio, nunca mais voltaram. Tinha aqueles que estavam no cativeiro babilônico. Então eles estavam separados e mortos espiritualmente. Deixaram de ser nação e não estavam com comunhão com Deus. Contudo, temos um Deus que restaura, que faz tudo novo. E embora Israel tivesse arruinado, versículo 11, o Senhor os conduziria de volta à sua terra como evidência clara de uma restauração completa. É claro que Deus aqui está falando da nação como um todo. Porque havia no meio dos exilados pessoas tementes. Tanto é que lá está Ezequiel, lá estava Daniel, lá estava Misael, Azarias, Ananias, mas a nação como um todo tinha se desviado da presença do Senhor. Por meio dessa visão, o Senhor mostrou a condição decadente no qual o povo se encontrava e o seu interesse em restaurá-lo. A finalidade de Deus com a restauração de seu povo pode ser indicada em suas afirmações. Olha o que ele diz: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então Deus faz uma promessa e ele fala o que vai fazer e ele chancela, ou seja, ele mostra que aquilo vai se cumprir porque é ele falando. Então ele diz que vai colocar o espírito e ele vai trazer de volta para a terra deles. E isso vai acontecer porque quem está falando? O Senhor. Quando eu falo aquilo que está no meu coração, não acontece. Quando você fala aquilo que está no seu coração, de você mesmo, não vai acontecer. Agora, se nós falamos usados pelo próprio Deus, aí vai acontecer. Então nós temos que ter cuidado de separar o que é o meu desejo, o que é a minha vontade, o que eu quero para alguém e o que de fato Deus quer fazer. Para que eu não venha a ser pego na questão de falar o que não vai acontecer. Talvez você diga: Pastor Mário Luna, me explica uma coisa. Se eu sou um servo de Deus, se Deus me chamou,
se Deus me usa. Não é verdade que se eu falar alguma coisa, a partir daquele momento se transforma naquilo que Deus quer? Não. Claro que não. O que você fala nunca vai se transformar naquilo que Deus quer. É aquilo que Deus quer que tem que se transformar na sua vontade. Você tem que querer o que Deus quer. Não parte de você, parte de Deus. A soberania é dele. Deus não pode ser levado, conduzido por alguém que é uma criatura, e além de ser uma criatura, como eu e você, temos a natureza pecaminosa, nosso coração é enganoso. Então nós temos que ter muito cuidado, porque não é o que eu falo que passa a ser a vontade de Deus, o querer de Deus. Eu pensei que se eu levantasse a mão e dissesse, eu vou profetizar, a partir de hoje Deus vai mudar a sua vida, e Deus automaticamente começaria a mudar vidas porque eu estou profetizando. Não, mas não é assim. Ezequiel não estava profetizando o que ele queria. Ele não estava profetizando o desejo do coração dele. Ezequiel estava profetizando a palavra do Senhor. Deus foi falando e ele foi repetindo. Então, se você quer profetizar, você vai precisar. Se Deus vai te usar, você vai falar aquilo que está na Bíblia, na palavra. Então você vai profetizar a palavra. E a palavra já está nas tuas mãos. É a Bíblia. No tempo de Ezequiel era uma palavra oral. Tá? Havia lei realmente, mas ali naquele momento Ezequiel está profetizando algo oralmente. Não está escrito em si, mas nós temos a revelação completa escrita. Então o que eu profetizo? A palavra. Se nós temos a nossa família que precisa de salvação, nós precisamos pregar o evangelho para elas. Para nossa família. Precisamos pregar com palavras, o que está na Bíblia, mas precisamos pregar com vida. Porque às vezes eu prego com a palavra e desprego com a minha vida. A minha vida não condiz com aquilo que eu estou dizendo que Deus faz. Então até nisso eu tenho que ter muito cuidado. E eu falo com muita clareza sobre isso nesse texto aqui. Nessa exposição. Então assista no final desta aula, tá bom? Isso é muito importante. O Espírito de Deus viria sobre o seu povo trazendo uma nova vida, uma nova maneira de pensar e de se comportar com ela. A restauração, confirmando assim a soberania e a fidelidade divina. Então, soberania por quê? Porque Deus faz o que quer, como quer, quando quer. Fidelidade porque Deus promete e Deus cumpre. Por que tem tanta gente desiludida hoje no meio cristão? Porque eles têm ouvido coisas em nome de Deus que Deus não disse. Pessoas se empolgam, pessoas se emocionam, pessoas até têm boa intenção, querem ver uma mudança na vida de pessoas, mas não foi o Senhor que falou. Porque, às vezes, eu posso chegar cheio de desejo de Deus, poxa, Deus, muda a vida de fulano, muda a vida da outra, é hoje, vai ter a virada. E aí eu levanto a mão e digo, eu vou profetizar, hoje recebe a virada de Deus, vai virar a sua vida, Deus vai mudar. Só que aquele processo que aquela pessoa está passando faz parte de algo para que o Senhor cumpra o propósito dele. Então aquilo não vai passar agora, não é agora que vai passar, não vai terminar. E aí o que acontece? Aí aquela pessoa ouve essa palavra, e aí passa um dia, passa 2, passa 3, tem gente que marca até a data. Daqui a 7 dias, conta aí no seu calendário. Daqui uma semana, daqui a 15 dias. Olha, em 3 meses, conta aí. E aí os 3 meses passam e nada acontece. E às vezes a pessoa, para se defender, se for procurada, vai dizer, mas você não creu. Não é uma questão de crer. Se Deus disse que ia fazer e não foi condicional, não foi nada dito que, se você crer, vai acontecer. E aí o que aconteceu? Nada. Então nós temos que ter cuidado, porque Deus é fiel. Deus cumpre o que fala. Temos que ter muita reverência, muito temor. No tempo de Ezequiel, muitos profetas, no dia de Jeremias, em outros tempos, até mesmo no tempo de Moisés, havia quem se levantava para falar em nome do Senhor quando Deus não estava falando. E eles eram dignos de morte, segundo a lei. Um profeta que falasse em nome do Senhor, que não fosse o Senhor, ele teria que morrer. É bíblico, está lá, no Antigo Testamento, é claro. Mas está lá. Porque era uma grande responsabilidade conduzir o povo para o erro. Fazer o povo acreditar naquilo que Deus não estava falando. E geralmente você sabia que o profeta que profetizava aquilo que não era da parte de Deus, era um profeta que falava que Deus ia fazer coisas a nível de bênçãos. Geralmente os falsos profetas tinham sempre uma palavra de conforto no momento que Deus queria arrependimento, humilhação.
Mudança de vida. Agora, é claro, você também não vai pegar essa palavra e vai falar assim, então eu posso falar sobre conserto porque os profetas verdadeiros sempre profetizavam conserto. Mas é isso que Deus quer falar? Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. A mensagem central da visão, portanto, pode ser resumida em: primeiro, a visão do Vale dos Ossos Secos. Deus confrontou Israel ao mostrar o seu verdadeiro estado espiritual. Eles estavam mortos espiritualmente. 2. Ele anuncia o seu interesse em restaurar o seu povo, dando-lhes uma nova oportunidade. Deus é Deus de oportunidades. Existem pessoas que vão jogando as oportunidades fora. E Deus está pronto a dar uma nova oportunidade. É claro que tem consequências da rebeldia, da desobediência, melhor dizendo. Tem consequências. Não que Deus vai ficar ali com uma espada o tempo todo sobre a pessoa, mas há consequências de desobedecermos a Deus. E aí, Deus está dando uma nova oportunidade para aquele povo. Quantas vezes Israel se distanciou da comunhão com Deus? E Deus chama o seu povo. Deus chama o seu povo. Mas você há de lembrar que durante a história bíblica, pessoas foram se perdendo, morriam na desobediência, porque não aproveitavam as oportunidades de Deus. Deus dá oportunidade, Deus fala, fala, fala. O evangelho está sendo pregado na atualidade. Pessoas têm oportunidade de aceitar Jesus e se negam a fazer isso. Como os profetas no passado pregavam para o seu povo e o povo se negava a se arrepender. E aí vinha a destruição. Então pessoas podem partir sem salvação porque estão abrindo mão de oportunidade. Não tem como falar que Deus é injusto. Deus está dando uma oportunidade. E as pessoas estão negando, se negando a querer essa oportunidade. 3. Lições deixadas à liderança. Faziam parte do governo de Israel o rei, o sacerdote e o profeta. 3 pessoas. Rei, sacerdote e profeta. Veja que todos os 3 poderiam influenciar o povo de forma errada. O rei, se fosse um rei mau, ele era o primeiro a promover a idolatria. E os súditos de um reino acabam fazendo o que o rei faz. Na sua maior parte. Seguem aquele líder político, o rei. Mas o rei, apesar de ser um político em Israel, ele precisava ser um homem temente a Deus. Mas Israel, no reino dividido, reino do norte e reino do sul, teve muitos reis que eram maus, perversos, ímpios. Eram judeus, mas eram maus, perversos, ímpios. E isso levou o povo para a idolatria, para o pecado também. Mas cada um era responsável pela sua própria ação. Porque mesmo havendo reis perversos, havia gente que seguia o Senhor. Sacerdote é aquele que leva as causas do povo até a Deus. E o profeta é aquele que trazia a palavra do Senhor ao povo. O profeta Ezequiel fazia parte da liderança do seu povo. O quadro apresentado pelo Senhor ao profeta era grave e irreversível. Mas Deus mostra a Ezequiel e ao seu povo que era para ele não há impossível. E que independente das condições da nação, ele é capaz de mudar tudo. Quadro irreversível por quê? Porque o cativeiro seria certo. A destruição da cidade, do templo, era certo. Não tinha jeito. Mas, em algum momento da história, Deus promete que vai restaurar o seu povo. Chama também a atenção que, além de sequíssimos, aqueles ossos estavam separados. Houve um ruído. E os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. Ezequiel 37:7. Há muitas lições importantes no livro de Ezequiel, especialmente no capítulo 37, para aqueles que exercem liderança. Porque o foco da lição de hoje é falar de líderes chamados para restaurar. É claro que podemos aplicar o texto de Ezequiel a nível do Deus que restaura diretamente para o povo. Deus restaurando o povo, né? Mas aqui, como está tratando do assunto liderança, a revista desse trimestre de jovens está tratando de liderança na Igreja de Cristo, então está apontando a responsabilidade da liderança em ser usados para restaurar vidas. Porque caso contrário, se uma liderança não tem essa visão, não tem esse propósito de Deus na sua vida, aqueles que estão sendo liderados por eles também não vão ligar para nada. Vai ver vidas precisando de restauração e não vai se preocupar. Não é eu?
Não é comigo. Uma delas, tá? As lições, uma delas é o fato de que precisamos manter a nossa confiança em Deus em tempos difíceis, de caos. Israel estava debaixo de caos. Reino do Sul, Judá, né? Melhor dizendo. Pois ele é poderoso para mudar qualquer cenário, por mais terrível que seja ou possa parecer. Então o líder, ele precisa ter essa convicção, essa confiança, e ele precisa passar para a sua igreja que mesmo em tempos de caos, seja ele coletivo, seja ele individual, Deus pode mudar. E aqui não está se falando de o momento de Deus mudar, quanto tempo vai levar, porque nós somos ansiosos por natureza, queremos logo, queremos rápido. Ainda mais na nossa geração, tudo para ontem. E às vezes isso vai levar um tempo. Então Deus precisa mudar a nossa visão, a nossa forma de ver a situação. E enquanto Deus não muda o cenário, Deus nos muda por dentro. E vai nos transformando, e vai trabalhando na nossa vida, e vai nos restaurando. Outra lição importante que podemos extrair é de que precisamos reconhecer a importância da unidade para uma liderança eficaz. Precisa haver unidade. Deus une os ossos. Unidade. Todo líder, ele precisa promover a unidade no meio do grupo, no meio da igreja. Se ele é o líder da congregação, da igreja, ele é o pastor presidente, ele é o pastor dirigente, mas também líderes de departamento, líderes que se deixam ser usados para promover divisão, nunca vão ter um grupo restaurado, nunca vão ver Deus trabalhar da forma que Deus quer. Nós temos que ter uma visão do todo, uma visão do coletivo, não uma visão do individual. No momento que eu paro e penso, eu tô aqui para me promover, para eu crescer, e esqueço do coletivo, do todo, eu começo a ter sérios problemas. Porque a igreja não sou eu. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo não é feito de um só membro. Então, um membro só não vai fazer nada. Precisa haver os membros para ver o corpo. Então eu tenho que ter muito cuidado. Eu sou membro do corpo de Cristo, mas eu sozinho não posso ficar me promovendo. E o que mais se vê é isso. Pessoas preocupadas com o andamento do seu ministério, da sua vida, e se esquecem que ele foi chamado para servir. Tá aí, ó. Escolhidos por Deus para o quê? Para servir, ó. Escolhidos por Deus para servir. Você e eu fomos chamados para servir e não para ser servido. O povo de Israel estava destruído espiritual, economicamente, socialmente, mas o profeta, como líder, permaneceu fiel ao Senhor e não desistiu diante das adversidades do seu povo. Ele confiou no agir do Todo-Poderoso. O líder, ele precisa confiar em Deus, porque se ele perder sua confiança em Deus, ele passa isso para o povo. E aí o povo começa a perder a confiança também. Às vezes o líder está dentro de grande batalha, mas ele está ali, dizendo ao povo, em nome de Jesus, você vai conseguir. E ele crê que ele também ele vai conseguir, porque ele está conseguindo, ele está rompendo. De forma resumida, podemos afirmar que, primeiro, viver distante de Deus resulta inevitavelmente em morte espiritual. Se você se afasta de Deus, você vai morrer espiritualmente. Segundo, somente a palavra de Deus é capaz de alterar o estado de morte espiritual de um povo. Viu? Profetizar o quê? A palavra. Então, se você pensa, eu gostaria de profetizar, então você vai profetizar a palavra. Você vai ter que estudar a Bíblia, aprender a palavra, para falar da palavra para vidas, porque é a palavra que traz vida, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Não é aquele jargão, receba a vida. Não. Essa vida tem que vir por meio da Bíblia, da palavra de Deus. Esse receba a vida tem que estar ali dentro da palavra de Deus. Você tem que ter isso. E não é apenas um decreto de uma palavra apenas que muda a situação. É o Senhor usando. Deus pode usar numa só sentença? Alguém pode. Mas eu não posso pegar o costume de todo lugar que eu chego, eu vou determinar isso, eu vou determinar aquilo. Pessoas vão ficar frustradas. E com o passar do tempo eu mesmo vou ficar frustrado, vou dizer, sabe uma coisa? Eu acho que Deus não liga mais pra mim porque ele não tá mais me usando.
Eu tenho que ter cuidado, porque em algum momento da minha vida eu posso começar a pensar que eu posso usar a Deus. Isso é sério, isso é perigoso. Para que a vida espiritual de um povo seja restaurada, é preciso que a voz de Deus seja ouvida. Então, pregue a palavra, ensine a palavra, ministre a palavra. Em cada uma dessas constatações, é possível notar que a figura do líder espiritual é indispensável no processo de restauração espiritual de um povo, ou mesmo dos seus liderados. Um líder espiritual. O marido é o líder do lar. Mas às vezes o marido está fora da posição, às vezes ele não é um cristão, tá? Às vezes ele é um cristão, mas ele está sendo omisso, e às vezes Deus tem que levantar um líder espiritual temporário. E às vezes a esposa está fazendo esse papel dentro da casa. É ela que está ali. Ela não é líder do lar, mas ela espiritualmente, naquele momento ali, está fazendo um papel. Por quê? Está assumindo aquela posição, porque o marido não está. Mas a vontade de Deus é usar a esposa para que o marido seja restaurado e seja levantado por Deus para assumir a posição. Cada um deve assumir a posição que Deus colocou. E muitos lares estão desequilibrados, porque maridos às vezes até aceitaram Jesus, mas não querem se posicionar diante de Deus. E é preciso se posicionar diante de Deus. Ah, mas eu não sei tanto quanto a minha esposa. A minha esposa tem muito mais tempo de evangelho do que eu. Vai ser discipulado, vai ser treinado. Pode até nem ser usado como ela é usada, mas você é o líder. Você é um líder espiritual. Deve ser o líder espiritual do seu lar. Você deve ser um exemplo de orar. Você deve ser um exemplo de obediência. Então Deus quer restaurar lares também. Bom, se você está assistindo esta aula e deseja baixar o PDF dela gratuitamente ou deseja semear no meu Ministério de Ensino, preste atenção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar: PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade: a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você tem duas formas, você escolha a que é melhor para você, tá bom? Vamos lá? 2. O caminho da restauração. Falamos do Vale de Ossos Secos, que significa. Agora vamos falar do caminho da restauração. A restauração faz-se necessária sempre que a infidelidade a Deus for a tônica desse povo, ou seja, aquilo que eles praticam. Nesse caso, qual seria o caminho a ser trilhado para a restauração? Nesse caso, qual seria o caminho a ser trilhado para que a restauração passe a ser uma realidade em meio de uma geração distante de Deus? O que tem que se fazer? É uma pergunta. Em síntese, em resumo, o caminho a ser trilhado resume-se em duas atitudes que são o reconhecimento da real condição. Qual é o primeiro passo? Reconhecer que está morto espiritualmente, que está distanciado, que não está na posição que Deus quer. Segundo passo, busca por restauração. Todas as duas são atitudes nossas. Eu reconhecer que espiritualmente eu estou morrendo. Ou morto espiritualmente. O Espírito Santo me convence disso, mas eu tenho que reconhecer. Segundo, buscar a restauração. Tem que ter uma atitude minha, eu tenho que buscar. Começar a buscar. Começo a caminhar. Começo a ir para trabalhos de oração. Oro em casa também. Eu preciso ali buscar a Deus. Ter comunhão com Deus. 1. Reconhecer a necessidade de restauração. Vamos lá? Deus conduziu o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, fazendo-o ciente da verdadeira condição de Israel. Não tinha como fechar os olhos e dizer assim, nada está acontecendo, está tudo bem. Deus está mostrando. Olha esse vale aí. É o meu povo. Para depois mostrar como se daria o processo de restauração. Então, primeiro mostra a condição, depois... Então, é isso que Deus faz. A palavra de Deus, quando está sendo pregada, ela nos mostra nossas imperfeições. Agora, se eu deixo de pregar a palavra de Deus e passo a falar o que eu quero, o que está no meu coração, as imperfeições não são vistas. Ah, pastor, mas tem pessoas que chegam e falam, larga isso, larga aquilo, deixa isso, deixa aquilo outro. Mas às vezes isso é mais uma lição de moral.
Porque ele termina de falar, deixa isso, deixa aquilo, larga o adultério, larga a mentira, larga a hipocrisia, larga a divisão. E termina a mensagem. E o povo fica se questionando, largar como? Qual é o caminho que eu devo seguir para deixar isso? Tá vendo? Foi falado agora há pouco sobre a questão de ver o real estado e depois saber tomar a atitude para ter a restauração. E aí a pessoa não fala a outra parte. Como é que essas pessoas largam isso, largam aquilo, deixa isso, deixa aquilo? Não é só falar largar. Precisa mostrar o caminho. A palavra de Deus ensina isso. Mas quando eu tô dando lição de moral, eu só mando largar, mas eu não falo como fazer. Qual é o procedimento para deixar aquilo? E a Bíblia ensina. Então eu tenho que falar as duas coisas. Porque senão não passa de uma lição de moral. E não é isso. Pregação não é lição de moral. Tá? Assim como a cura de uma doença começa pelo seu diagnóstico, a restauração começa quando se reconhece os erros. Guardou? Comparação. Assim como a doença começa, como a cura de uma doença começa com o seu diagnóstico, primeiro é diagnosticado para o tratamento. Assim também a restauração começa quando se reconhece os erros. Eu reconheço que eu estou errado, eu preciso de mudança. Certo? Quando na parábola do filho pródigo, ele diz, caiu em si, pai, vou dizer, meu pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno. Quer dizer, ele reconhece que está errado. E agora é hora dele o quê? Voltar. Ele toma a decisão, eu vou voltar. É só para dar uma ilustração aqui. Como parte da liderança do seu povo, o profeta precisava conhecer a real situação dos israelitas. Todo líder precisa conhecer a real situação do povo que está ali, sendo liderado por ele. Todo líder. Um líder não pode ser ausente nisso. Ele não pode ser insensível. Ele não pode ser omisso. Ele precisa conhecer a real necessidade do povo. E trabalhar em cima disso, orar em favor disso. Deixar Deus usar ele através de trazer uma palavra para o povo que ali está sendo liderado por ele em relação a isso. Tudo isso. Senão o povo está precisando de uma coisa, o líder dá outra. O povo está precisando de outra coisa, o líder dá outra coisa que não tem nada a ver. E assim a igreja vai morrendo espiritualmente. O departamento vai morrendo espiritualmente. Ele precisa identificar. Como é triste quando o líder não consegue enxergar a condição em que se encontram seus liderados. É triste. É a lição que está falando. Não adianta fingir que tudo está bem quando na verdade não está. É preciso reconhecer os erros e trilhar o caminho da restauração. Se nós fizermos vista grossa, é o povo que vai morrendo. Pessoas que vão perecendo. Então é preciso ter um coração voltado a restaurar. A restauração do povo. Identificar aqueles que precisam de restauração. E trabalhar em cima disso. Deus quer restaurar vidas. E o líder precisa ter essa visão, precisa ter esse desejo. Ezequiel teve que andar em volta daqueles ossos. E ao olhar mais de perto, percebeu que a situação era ainda pior, pois os ossos estavam sequíssimos. Todo líder precisa estar próximo dos seus liderados. Não existe liderança longe, que não tem contato, que não tem relacionamento, que não tem comunhão. O pastor de ovelhas, ele estava próximo ao rebanho. Ele está próximo ao rebanho. Ovelhas, no Oriente, onde há animal, ovelha mesmo, pastor de ovelha, ele tem que estar próximo. Porque senão ele não tem como cuidar, como proteger, como guiar. A mesma coisa são os líderes, eles precisam estar próximos. Quem está na liderança de um departamento também precisa estar próximo. Um líder de lar, do seu lar, marido, precisa estar próximo da sua família. Senão se perde, não sabe qual é a necessidade dos filhos, não sabe qual é a necessidade da esposa. Os pais, como líderes dos filhos, precisam estar próximos. Senão os filhos estão fazendo coisas e eles não têm a menor ideia. Entenda isso. A aproximação de Ezequiel favoreceu no sentido de enxergar com mais detalhe a realidade em que o povo de Deus estava. O que implica em dizer que o líder cristão deve ser alguém disposto a estar próximo da realidade em que desenvolve sua liderança. 2. Depender de Deus. Então ele tem que estar próximo. Não adianta um líder ausente, um líder que quase não vai, um líder que quase não está presente, um líder que chama o povo para orar, mas ele não está orando, um líder que chama o povo para jejuar, mas ele não jejua junto com o povo, um líder que chama o povo para estar ali naquele lugar, mas ele não vai, um líder que chama o povo para estar cedo, mas não chega cedo.
Seus liderados serão ali, parecerão com você que lidera. Aí fica difícil. Muito difícil. Depender de Deus. O profeta Ezequiel foi surpreendido pela seguinte pergunta de Deus: Filho do homem, poderão viver esses ossos? É uma pergunta. O profeta respondeu dizendo: Senhor Jeová, tu sabes. Quem sabe é Deus, eu não sei. Só Deus sabe. Cremos que Deus pode, mas só Deus sabe. A resposta de Ezequiel reflete a sua visão a respeito de Deus, de si mesmo e de sua fé, pois em vez de emitir uma opinião de qualquer natureza, ele afirma: Senhor Jeová, tu sabes. Ah, mas eu tinha que ser ousado, Ezequiel tinha que ser ousado. Senhor, pode sim. Não, pode reviver? Ué, primeiro tem que saber, Deus quer que reviva? Tudo isso eu preciso ter na minha mente. Tal resposta demonstra que Ezequiel era consciente de sua incapacidade, não só de solucionar, mas também de emitir qualquer opinião a respeito de uma situação tão difícil. Então Ezequiel nem podia solucionar aquele problema, nem tinha como emitir uma opinião, porque ele não saberia como fazer. Isso mostra que somos dependentes de Deus exclusivamente. Existem problemas que lideranças vão enfrentar, que eles vão dizer: Senhor, só tu pode fazer, eu não sei como vai fazer, o que tu vai fazer, quando vai fazer. Se o líder chegar e não, deixa comigo, eu vou resolver, por si próprio, sem uma direção de Deus, sem depender de Deus, ele sempre vai fazer besteira. Eu sempre vou fazer besteira. Como parte integrante da liderança do seu povo, ele compreendeu, Ezequiel, que somente Deus seria capaz de apontar uma possível solução para o problema da nação. Então só Deus poderia. Tá ali naquele momento. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Tu sabe, Jeová, Senhor Jeová. Tu sabe. Tu sabe. Deus pode dar uma solução? Pode, mas só tu sabe. Depois da resposta do profeta, o que se vê no registro bíblico é a ação direta. Aí Deus atua. Direta, autônoma e voluntária de Deus e do seu espírito agindo. Voluntária, ele não recebeu ordem. Deus não recebe ordem de ninguém. Eu determino o que o Senhor faça. Você não determina nada. Você não é ninguém para determinar nada. Eu não sou ninguém. Nós não determinamos em Deus, a Deus, nada. Eu determino que Deus, eu não determino nada. Isso é um outro problema que às vezes eu tenho. Sabe? Pensando que eu tenho um poder de dirigir Deus. Eu não tenho o poder de dirigir Deus. O profeta disse: tu sabes, humildemente. Então eu clamo, eu suplico: Senhor, essa vida precisa de restauração, essa vida precisa de mudança, esse casamento precisa de restauração, essa pessoa precisa de uma porta de emprego. É súplica, não é determinar no sentido de mandar Deus fazer, porque Deus não obedece homem, tá bom? Isso aqui é importante dizer. Deus não obedece homem, não. Então, uma ação direta, autônoma e voluntária de Deus e do seu Espírito agindo, confirmando que a restauração espiritual de um povo, ou mesmo de uma geração inteira, é obra exclusiva de Deus. O homem não tem nenhuma participação no sentido daquela operação. 3. Fazer a sua parte. Nós precisamos. Qual foi a participação de Ezequiel no processo de restauração do seu povo? Qual foi? Qual é a nossa parte? Ele teve uma participação importante, apontando os erros e exortando a voltar para o Senhor. Deus fala com ele sobre os erros. Agora, como é que Deus vai falar com uma liderança atual sobre isso? Se ele estuda a palavra, ele começa a comparar a vida do povo com o que está na Bíblia. A sua vida com o que está na Bíblia. Opa, peraí. Eu tô errando nisso aqui. Eu tô errando nisso aqui. Eu tô errando nisso aqui. Eu tô vendo o povo fazendo isso. Tô vendo eles sendo tendente à divisão. Estão lutando entre si. Isso aqui não é bíblico. Então o que ele precisa? Ele identificar o problema. E o que ele vai usar para resolver o problema? A palavra. Ele vai ver os textos da Bíblia que ensina sobre isso e vai começar a ensinar a palavra. E ele também praticar a palavra. Certo? Então a parte foi apontar, mostrar para o povo o erro e exortar eles a voltar para o Senhor. O líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas dos seus liderados. Não para maltratar e humilhar ninguém, mas para a restauração a fim de que voltem a fazer o que é certo. O que está sendo ensinado aqui? Existem coisas que você vai ter que falar em particular, que determinadas pessoas estão fazendo que precisam deixar de fazer. Outras vezes, a situação envolve o grupo como um todo, a igreja como um todo, ainda que nem todos estejam praticando, mas tem a ver mais com a igreja em si, com a congregação naquele lugar. Então se ensina o povo. Prega para o povo.
fala para o povo. E eles vão aprender a palavra de Deus e vão deixando determinadas coisas, porque eles vão sendo convencidos pelo Espírito Santo. Sabe quando o Espírito Santo vai convencer pessoas? Quando nós pregarmos a palavra. O Espírito Santo não tem compromisso com a minha palavra, ele tem compromisso com a palavra que já está revelada, escrita. A palavra de Deus, a Bíblia. Então fale a palavra de Deus. É claro, no seu sentido real. Você também, eu posso pegar a Bíblia e torcer. O texto diz uma coisa, eu torcer por meu bel prazer para poder me acomodar àquilo que eu quero. Também Deus não vai cumprir, porque Deus não tem compromisso com essa palavra que eu torci. Por isso eu preciso buscar a interpretação correta. Aqui no programa, no canal, nós temos o Expondo as Escrituras, tá? Programa Expondo as Escrituras, onde eu leio o texto, eu explico o que aquele texto significa, por que foi escrito naquele tempo, para aquele povo que lá estava, o que aquele texto estava transmitindo para aquele povo e quais são as aplicações para nós. E as aplicações que nós temos a fazer têm a ver com os princípios da palavra de Deus. Princípios são as regras, os ensinamentos que nós podemos tomar para si, para que venhamos continuar perseverando na presença de Deus. Ezequiel profetizou, ou seja, ele falou tudo o que o Senhor havia ordenado, não o que ele queria. Então eu volto a dizer, assista esse vídeo para você compreender bem isso. Porque é muito sério eu tentar falar em nome de Deus o que Deus não falou. Profetizei como se me deu ordem. Profetizei como se me deu ordem. Ele não profetizou o que queria. Muita gente pega o texto de Ezequiel 37 e diz, irmão, profetiza, profetiza. Botam até temas de campanhas até interessantes, né? Profetizando no vale. Tá. Mas profetizando o quê? E aí alguém desavisado chega lá, irmão, eu vim aqui profetizar na sua vida. Ó, você aí, Deus vai mudar a sua vida hoje. Só volta pra casa e continua do mesmo jeito. Mudou nada. Uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Porque não foi o Senhor que falou. Foi um desejo do seu coração. Profetizar não é isso. O que Ezequiel profetizou foi a palavra de Deus. Lideranças têm que ter compromisso em profetizar a palavra de Deus. O que Deus está dizendo em sua palavra. Ah, pastor, mas Deus me deu uma profecia que tem relação com a palavra, mas Deus me mostrou algo aqui. Aí é o dom de profecia, aí é o Novo Testamento. Ali Ezequiel estava profetizando a palavra. Então nós pregamos a palavra. Profetizar a palavra para nós, na aplicação para nós, igreja, seria pregar a palavra, pregar o evangelho, ensinar a palavra. É isso, para mostrar às pessoas aquilo que elas estão fazendo que não deveriam estar fazendo. E para o Espírito Santo convencê-las. O líder deve buscar orientação divina para falar com seus liderados e dizer somente aquilo que Deus mandou. Imagina, um líder falando que Deus não mandou. O povo vai ser totalmente levado para o caminho errado. Lembre-se que o Senhor é sempre verdadeiro, justo e amoroso, mesmo quando estamos cometendo erros. Ezequiel demonstrou humildade e dependência de Deus. Mesmo que você está falando com alguém que está errado, você não pode se exaltar por causa disso, se achar melhor. Ei, lembre-se, você é sujeito também como eu a errar. Eu não estou aqui me colocando como melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Eu preciso muito de Deus, eu preciso muito que o Senhor me ajude. Porque eu sou pecador, eu necessito a cada dia da graça de Deus. Sou um pecador arrependido, sim, mas eu preciso da graça de Deus. Por isso seu ministério enquanto profeta foi bem sucedido. Ele não se achava melhor do que o povo. Ah, eu sou profeta. Existem pessoas que só porque recebem um dom de Deus, Deus usa, ele prega, canta, tem um dom de profecia, tem outros dons espirituais que Deus deu, tem talentos que Deus deu, e se acha melhor do que os outros. Nós não somos. Qualquer um está sujeito à queda. E outra coisa, o dom não é para a minha vida, é para o outro. É Deus me usando para outros. E eu não sou melhor, eu sou apenas um porta-voz, um canal. Graciosamente, Deus envolveu Ezequiel no seu trabalho de restaurar o seu povo, não porque o profeta era capaz de si mesmo, nem tampouco porque o Senhor dependia dele. Então, Deus não coloca Ezequiel para ser usado porque ele era capaz de si mesmo, porque Deus não tinha ninguém para fazer, então vai ser você. Tem gente que acha que Deus depende dele, não depende, mas simplesmente por escolha voluntária de Deus. Voluntária, ninguém obriga Deus a fazer nada. E com vistas à revelação de sua graça, Deus quer mostrar o seu favor, a sua graça.
Então entenda, não é a minha vontade que eu vou fazer a minha vontade se tornar a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus, não é a minha vontade. Eu sempre preciso buscar a vontade de Deus. O que se conclui é que ao devolver o problema para Deus como demonstração de humildade e dependência dele, o profeta foi envolvido no processo de restauração na qualidade de profeta. Então ele estava dentro desse processo. Então Deus, quando ele diz, tu sabes, o Senhor agora usa o profeta. Tu tá dentro. Porque tu sabe que só eu posso restaurar. Por fim, podemos dizer que não importa quão impura seja a vida de uma pessoa, Deus lhe oferece um novo começo. Podemos ter nossos pecados perdoados, receber um novo coração de Deus e ter o Espírito Santo dentro de nós. Basta aceitar a promessa de Deus. Por que tentar remendar sua antiga vida quando você pode ter uma vida nova? Deus pode te dar uma vida nova em Cristo. Seja uma nova criatura. Bom, que tal uma arte digital para o seu congresso, sua festividade, seu negócio próprio ou outra coisa que você precise fazer uma arte? Preste atenção. Criação de artes digitais para a divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Então não deixe de pedir aí a sua arte, com certeza vai ser um trabalho muito bem feito. Vamos lá? 3 para encerrar, uma chamada à restauração. Sem sombra de dúvidas, há um clamor no meio dessa geração pós-moderna para que Deus restaure o que está quebrado. E a liderança atual é convocada a estar envolvida com santidade de Deus e ouvi-lo por meio das Escrituras. Então, nós temos que ter um relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, estudar a palavra para que Deus fale ao nosso coração, quem está na liderança. Trabalhando diariamente, envolvendo-se com esse trabalho e, posteriormente, compartilhando a missão de Deus com urgência a seu povo. Então, primeiro ele tem ali um relacionamento com Deus, ele aprende a palavra de Deus e aí agora ele vai compartilhar. Assim como aconteceu com o profeta Ezequiel. Uma geração a ser restaurada. A geração atual tem sido denominada pós-moderna. Uma geração em que os crentes não acreditam mais em verdades absolutas. Os fenômenos da pós-modernidade têm levado pessoas a buscarem o prazer a qualquer custo e ao relativismo ético e moral. Ou seja, não existe verdade absoluta. Cada um tem sua própria verdade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia é a verdade de Deus para a humanidade. Como resultado, temos visto diversas mazelas na sociedade. Entre elas, a violência urbana, crescendo cada dia, assaltos, homicídios, tudo que você possa imaginar. A marginalidade crescendo, vai se expandindo, infelizmente. Mas Jesus, a palavra de Deus, o Senhor, ele pode usar o seu povo para que haja restauração de vidas. O divórcio foi banalizado, destruindo muitas famílias e os relacionamentos estão adoecendo. Banalizado, qualquer coisa, não, larga, não quero saber, cada um pro seu lado. Infelizmente, tivemos inclusive um trimestre que estudamos sobre isso na EBD Comentado Online, lições adultos, nesse ano de 2022. A semelhança do que Deus mostrou ao profeta Ezequiel, essa geração também carece de uma restauração espiritual. Porque para haver uma restauração moral e social, precisa começar pela restauração espiritual. Estamos vivendo tempos trabalhosos e precisamos nos manter firmes naquilo que temos aprendido nas Sagradas Escrituras. O que exerce liderança estão sendo desafiados a todo momento a se manterem fiéis a Deus. E mais, estarem antenados, é uma palavra podemos usar da atualidade, aos acontecimentos para usar a palavra como antídoto contra os venenos que estão sendo aí dissipados. O que resta é fazermos o uso da palavra de Abacuque, ouvir o Senhor a tua palavra e temer. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque fala com Deus sobre isso. 2. Um alerta aos líderes.
A exposição excessiva nas redes sociais são um desafio para a liderança atual. Muitos já não sabem mais o que significa vida privada. Tá falando para líderes aqui, ó. Agora. Pois a todo momento estão expondo fotos e vídeos de sua família, de seus momentos mais reservados nas redes sociais. Falando de uma exposição imprópria aqui, tá? Podemos e devemos fazer uso das mídias, mas é preciso usá-las com sabedoria. O líder jamais deve expor seus sentimentos e sua vida pessoal nas redes sociais, e muito menos os seus liderados. Nem ele, nem os seus liderados. Pessoas vai lá, fala do que está acontecendo, questiona suas insatisfações em redes sociais. Não faça isso. Deus conta com líderes que, semelhante a Ezequiel, se dispunham a ser usados para a propagação e a busca por uma restauração operada pelo Espírito de Deus distante das mídias. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Deus conta com líderes semelhantes a Ezequiel. Se disponham a ser usados para a propagação e a busca por uma restauração operada pelo Espírito de Deus distante das mídias. Faça isso. Que a sua vida não se resulta nas mídias sociais. Exposição desnecessária. 3. Um alerta aos maus líderes. Ezequiel, no capítulo 34, faz uma comparação importante mostrando o contraste entre os maus e os bons pastores, líderes do seu povo. Inclusive, nós tivemos essa lição na lição de adulto do 4º trimestre sobre o bom pastor, tá? E os pastores infiéis. Tá aqui no canal, você pode assistir. O profeta do Senhor revela que o mau pastor líder não é somente egoísta, mas é também destrutivo. Ezequiel 34, 18 a 20. Infelizmente, muitos estão destruindo vidas, pois estão ensinando falsas doutrinas e ideias que são totalmente contrárias às escrituras. Que Deus tenha misericórdia e continue levantando uma liderança que busque obedecê-lo em tudo. É por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus com seriedade para ensinar as verdades da palavra de Deus. Ezequiel profetiza contra os líderes de Israel, seus reis, sacerdotes, profetas. Com sua cobiça, corrupção e egoísmo, deixaram de guiar o povo de Deus no caminho em que ele o queria. Deus queria uma coisa, eles guiaram por outro caminho. Estavam a explorar o povo e a manipular os cidadãos para obterem lucro pessoal. Que coisa triste. No tempo de Ezequiel já havia isso. Ao invés de lhe dar assistência, esses líderes, portanto, eram culpados pelo cativeiro de Judá e Deus iria julgá-los. Então eles também tinham culpa. O povo tinha culpa, eles também tinham culpa. Para compreender melhor esse ponto, podemos assistir a lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis, como eu disse, 4º trimestre de 2022. Conclusão da nossa lição de hoje. Grandes têm sido os desafios dos tempos atuais. Precisamos de homens como o profeta Ezequiel que anunciem a palavra do Senhor. Deus tem restauração para todos. Basta que venhamos reconhecer os nossos erros e nos voltemos para o Senhor. O nosso Deus é um Deus que restaura. Encerramos a lição entendendo que Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com ele para a restauração do seu povo. Deus usa pessoas também que estejam comprometidos com ele para a restauração de vidas também. Bom, o que vamos assistir no próximo programa? Lição 11, 11/12 de 2022, dia da Bíblia, a liderança de Barnabé. E não se esqueça, expondo as escrituras, assista, eu vou botar na tela no final. E também a lição 10 dos adultos, a restauração nacional espiritual de Israel. É uma lição muito boa para você ficar por dentro desse assunto comum aí mais ainda, tá bom? Bom, o conteúdo desse vídeo edificou sua vida? Tá edificando? Divulga o canal porque outras vidas precisam de restauração. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente de que lugar, o que você achou dessa aula, deixe o seu like e compartilhe, tá bom? Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma aula da EBD Comentada Online, lições bíblicas jovens. Senhor, restaura nossas vidas. Senhor, levanta líderes com coração para restaurar. Usa nossas vidas como instrumento nas tuas mãos. Aplica as verdades da tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Bom, tô deixando aqui os vídeos que eu disse. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir.